Vamos lá, vamos fechando, vamos encaminhando para o último bloco ou para o final do conteúdo da aula de hoje. Nós vamos abordar agora, a gente encerrou na aula passada, análise de outra lei. Tá? Agora nós vamos analisar a lei dos crimes contra a economia popular. Lembrando que nós fechamos a análise nos primeiros 3 blocos de aula sobre os crimes cometidos referendados no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora nós vamos entrar nesse bloco falando especificamente dos crimes contra a economia popular. Tá? Esses crimes de economia popular são crimes que estão referendados na Lei 1521 de 1951. Tá? Vejam que é uma lei bem antiga, mas que a sua referência, a sua aplicabilidade se apresentam e se configuram possíveis de aplicação até hoje. Tanto é que está válido e serve de embasamento para reprimir muitos crimes aí, que infelizmente ocorrem a todo momento no nosso Brasil. Tá? Então, quando a gente fala especificamente sobre a questão dos crimes contra a economia popular, nós estamos falando de crimes cometidos em proveito próprio. Tá? São crimes cometidos em proveito próprio contra outrem, ou detrimento de outrem. Que o resultado sempre vai ser uma lesão contra outra pessoa. Tá? Porque essa outra pessoa sempre vai ter um prejuízo patrimonial ou algum direito prejudicado. Então a configuração de crime contra a economia popular é essa. Lembrando e referendando o que eu falei no início, que esses crimes estão referendados e estão explícitos na Lei 1521 de 1951, que traz as configurações dos crimes contra a economia popular. Tá? Então, eu trago alguns crimes básicos, são alguns crimes que são mais comuns. Tá? E tem várias opções. Tá? Por exemplo, aqueles atos que levam à concorrência, ou que visem quebrar a concorrência, fraude à concorrência, os cartéis. Tá? Por exemplo, vamos lá, cartéis de postos de combustíveis que combinam preços. Então, todas essas posições, situações, podem ser consideradas crimes contra economia popular, os monopólios, oligopólios, etc. Tá? Na questão de manipulação de preço, tudo isso vai se enquadrar no que nós vamos analisar agora nos crimes contidos dentro da Lei 1521 de 1951. Tá? Então, quando eu falo dessa Lei 1521, eu estou falando especificamente das normas que vêm a regrar a questão dos crimes, ou tornar implícito e detalhadamente configurar quais são os crimes, tá, contra a economia popular. O artigo 1º dessa lei traz a introdução às normas em si. Diz lá: serão punidos na forma da lei os crimes e contravenções contra a economia popular. Tá? Então, qualquer crime dos moldes que nós vamos analisar na sequência terá regramento nesta lei. Bom, o artigo 2º traz o seguinte: são crimes dessa natureza, ou seja, são crimes contra a economia popular. E aí eu vou citar os incisos porque são vários e vários. O primeiro traz lá: sonegar mercadoria ou recusar-se a vendê-la a quem quer que seja. Tá? Ou seja, sonegar mercadoria. Eu preciso mercadoria, mas eu vou vender só para quem eu quiser. Eu tenho uma farmácia, eu vou vender o remédio e tal só para quem eu achar que eu gosto. A pessoa pode estar morrendo, não vou vender. Tá? Então, configura o inciso 1º do artigo 2º, crime contra a economia popular. O inciso 1º. O inciso 2º diz o quê? Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro. Eu estou oferecendo para o cara, chega o outro, não, mas eu vou dar para esse aqui. Tá? Eu não estou escolhendo para quem vender. Eu vou optar, tá, o freguês. Então, esse é o inciso 2º. O inciso 3º, expor à venda mercadoria ou produto alimentício com fábrico desatinado, desatendido, ou seja, com a fabricação vencida, ou seja, com a sua data de validade vencida. Inciso 3º. Inciso 4º, negar ou deixar de fornecer serviços essenciais, o fornecedor de serviços essenciais a entregar a nota fiscal, a nota de prestação de serviço. É o camarada que presta, ele é autônomo, vamos dar um exemplo. Ele presta serviço. O camarada vai lá na casa de alguém cortar a grama e o cidadão paga, que é uma nota. Ele não vai dar, se nega a dar nota. Isso é um crime contra a economia popular, artigo 2º, inciso 4º. Tá? E aí vamos seguindo lá. Inciso 5º, misturar gêneros alimentícios e mercadorias de espécies diferentes, expô-las a vendas como puros. Ou seja, vou vender erva mate, vou dar uns exemplos bem populares aqui. E misturo algumas coisas lá, misturo outras ervas comuns lá, folhas tal moídas, misturo no meio e vendo como uma erva pura. É um crime, artigo 2º, inciso 5º da
crime contra a economia popular. Inciso 6 diz o seguinte: transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, expor à venda a mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado. Vamos lá, nós temos mercadorias que têm um preço tabelado. Tá? Medicamentos existe uma tabela mínima de preço. E o crime se configura quando eles vão transgredir a questão das tabelas, bota o preço muito mais alto. Em isso sendo configurado detalhadamente e eficientemente, baseado no artigo 2º, inciso 6, teremos o crime contra a economia popular. Inciso 7º diz lá: negar ou deixar o vendedor de fornecer nota de venda de gêneros de primeira necessidade. Tá? Aqui se enquadra em várias centenas de produtos. Então, deixar de fornecer a nota na venda de produtos configura crime contra a economia popular. Inciso 8º, celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro. Aqui é o seguinte: celebrar o ajuste para impor determinado preço. Nós vamos combinar, revender um produto e combinamos o preço. Eu e a revenda tal. Aí eu vou vender um carro, eu vendo por 10 mil, tu vende por 10. E é só que eu vou lá e acerto com o cara, ó, eu vou te vender por menos, mas tu não compra daquele lá. Então é celebrar ajuste para impor determinado preço, exigir que o consumidor, no caso, ou o sujeito passivo, não compre do outro acordante, do outro que veio acordar nessa espécie de negócio que configura, baseado no inciso 8º do artigo 2º, crime contra a economia popular. O inciso 9º diz o seguinte: obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo, mediante especulações, processos fraudulentos, qualquer uma dessas searas venha configurar o crime exposto nessa lei. Inciso 10º, violar contrato de venda e prestação, fraudando sorteios, deixando de entregar coisa vendida. Aquele pessoal que vai lá e faz fraude, comete fraude em sorteios, tá? Não entrega o que foi vendido, foi prometido entregar um negócio novo, entrega usado, tudo isso configura crime baseado na lei que nós estamos abordando. E o último inciso 11, 11º, que diz o seguinte: fraudar pesos ou medidas padronizadas em lei, para efeitos de comércio, sabendo estar fraudados. Fraudar pesos ou medidas, produtos, por exemplo, de supermercado. Fraudar o peso, tá? Vou pesar carne lá. Boto sabendo que está errado, eu boto lá o peso maior, ou a medida que está sendo vendida em metro, eu boto lá 80 centímetros ou 60 centímetros vendendo como metro, sabendo que eu estou fazendo errado, tá? Configura, baseado na lei e no inciso 11º do artigo 2º, crime contra a economia popular. Qualquer um dessas várias espécies de crimes que eu citei, tá? Que estão efetivamente todos referendados na Lei 1521 de 1951, trazem uma pena uniforme de 6 meses a 2 anos. Qualquer uma dos incisos, qualquer uma das hipóteses que eu apresentei até agora, tá? Dos crimes de economia popular, trazem a possibilidade de pena de 6 meses a 2 anos e multa. Essa é a configuração final da pena, 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Pessoal, fechamos de maneira bem singela a observação em cima da Lei 1521 de 51, que trata dos crimes contra a economia popular. Tá? Fechamos aqui nesse quarto bloco a aula de hoje, ok? Peço que, na medida do possível, vocês analisem com calma as lâminas e as aulas, as videoaulas, para que tenham condições de interpretar um pouco o conteúdo. Tá ok? Lembro que nós vamos ter logo na sequência aí mais uma prova, a prova 2. Eu vou informar para vocês na sequência aí durante a semana como vai funcionar a questão da segunda prova nossa de avaliação, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuida aí e até a próxima aula.